que é teologia? O que é teologia? Eu estou escrevendo até o material nessa direção aqui. Eu dou aula aqui no CTPEC desde 2006. Ano que vem, sem ser nesse ano, no outro ano, 2026, eu vou fazer 20 anos de aula aqui. Eu me formei em 2004 e entrei como professor em 2006. Uma coisa que eu tenho percebido, e eu assumo que isso tem me deixado incomodado por isso que eu escrevi esse material, que daqui a um tempo pode se transformar até mesmo num livro, é que o aluno passa pelo CTPEC e não sabe o que é teologia. Mas, professor, por que o senhor está falando isso? Uma simples constatação. Uns 2 anos que eu venho perguntando para os alunos o que é teologia, e até hoje eu não tive uma resposta satisfatória. Se nós somos teólogos, a gente tem que saber o que é teologia. É um material do nosso trabalho. O teólogo vive de teologia, mas o que é teologia? Então vamos lá. Eu vou tentar responder com vocês o que é teologia. Primeiro, teologia é a busca pelo divino. Teologia não é a busca pelo divino. Ou a gente pode colocar aqui transcendente. Ou a gente pode colocar aqui o nome de Deus. Então, qualquer busca pelo ser divino, qualquer busca pelo transcendente, qualquer busca por Deus, se constitui em teologia. Teologia é a busca pelo divino. E aqui, eu vou deixar claro que quando eu falo de Deus, ou transcendente, ou um ser divino, eu não estou necessariamente dizendo sobre o Deus revelado na Bíblia. Porque teologia não é um termo, não é um nome exclusivo da fé cristã. Por quê? Porque a gente tem teologia budista, a gente tem teologia muçulmana, a gente tem teologia vocês não vão acreditar nisso, ateia, a gente tem teologia do candomblé e assim por diante. Então a teologia da Bíblia ou a teologia cristã é uma das. Teologia cristã é uma das. É uma das. Não existe apenas a teologia cristã. A teologia cristã é uma das. Até o ateu tem a sua teologia. Por que ateu? Por que ateu? Tem uma frase que eu acho formidável de Santo Agostinho, quando ele define religião. Ele fala que religião é o religar. É o religar entre Deus e o homem. Quando a gente fala de teologia ateia,
Eu estou querendo dizer que o ser humano, como já dizia Aristóteles, o ser humano já é um ser, por si só, já é um ser religioso. E quando ele expressou essa fala lá no final do século II antes de Cristo, ele não estava dizendo e não se referia à fé cristã. Até porque a fé cristã ainda não existia. Entendeu? Não existia a fé cristã. Quando ele fala que o ser humano, por si só, ele já é religioso, porque o ser humano já nasce com esse negócio, buscando algo que está além dele. O homem já nasce, por si só, buscando alguma coisa que está fora dele. Ele já busca o que é transcendente, que está além, independente se ele seja um religioso ou seja um ateu. Ateu é porque ele não acredita, por exemplo, em Deus revelado. Mas ele também tem os seus deuses. Esse tema tem algo que morreu recentemente agora. Ele escreveu um livro aqui falando o carequinha, Tim Keller. Ele tem um livro falando sobre isso aí. Falso Deus. Mas bom, eu poderia ter pedido vocês para ler esse livro dele. Muito bom esse livro. Muito bom mesmo. Falsos Deuses. Nós já lemos esse livro. Já leram já? Já. Muito bom. Muito bom. Ele fala que nós somos, eu acho muito legal a introdução do livro. Ele diz que nós somos fabricantes de Deus. Coração humano, nós fabricamos Deus. Então, o ateu, ele não acredita no Deus revelado, por exemplo, na fé cristã, mas ele tem seus deuses. Posso dar o nome de um dos deuses que ele pode ter? Nenhum tem. Pode ser um Deus de um ateu. A razão, quando a gente fala de Deus, a gente está falando de cerne de vida. O que dá sentido à vida, o que dá sentido à existência. Então, de um ateu, pode ser que o intelectualismo seja a fonte de sentido para a existência. Teologia liberal. O próprio cristianismo, lá no século I, no século II, século III, era acusado de ateísmo. Vocês sabiam? Por quê? Porque o cristianismo acreditava apenas em um. E lá, no segundo e terceiro século, ou melhor, dentro do conceito religioso do Império Romano, havia toda uma estrutura. Era um império politeísta. Por isso que eles, às vezes, o cristianismo era acusado de ateísmo. Esta é a razão para o desenvolvimento da doutrina que a gente chama hoje de Trindade. Em que a divindade, ao mesmo tempo que era uma, ela também era três. Então, a doutrina da Trindade foi desenvolvida dentro desse arcabouço aí de conflitos de ideias. Está entendendo? Mas, qual que é o cerne aqui da nossa questão? O nosso cerne aqui é que a teologia é a busca pelo divino. Teologia é a busca pelo divino.
Isso aí é a essência da teologia. Teologia sempre vai ser a busca pelo ser divino, pelo transcendente. Teologia não é nada, ela não é nada fora disso. A teologia é a busca pelo sagrado. É a busca por Deus. Isso é constitutivo. Constitutivo, até porque duas palavrinhas aqui formam teologia. Theos mais logia, logos. Aqui é estudo, discurso. Estudo, discurso sobre quem? Sobre Deus. Sobre Deus. Então, a própria palavra já traz as digitais de sua própria natureza. Qual que é a natureza da teologia? Estudar Deus. Palavras geral. Geral. Porque Deus não se estuda. Deus não se estuda. Deus se aproxima. São aproximações. A gente nunca vai conhecer, pegar a ideia de Kant, a gente nunca vai conhecer a coisa como ela é. A gente só conhece as coisas aproximando. Então, Deus, da mesma forma, esse estudo, esse discurso que se faz sobre Ele, a gente chama de teologia. Então, a natureza, teologia é um estudo que discursa sobre Deus e de assuntos correlatos. Então, não tem como a gente fugir. Não é biologia. Porque biologia é outra coisa. Biologia, bio, é vida. A gente está falando de biologia. Então, a matéria-prima do estudo da teologia é Deus. Mas toda saiu do cristianismo. Não. Toda teologia saiu do cristianismo. Eles começaram a buscar. Não. Não. Até porque o cristianismo, ele, se for para datar, ele surge 30 depois de Cristo. Tinha muitas outras religiões antes. Hoje, Aí todas tinham teologia antes. tinha, não com esse nome, porque isso é uma conceituação grega, uma definição, uma construção de um termo grego, mas mesmo que não tinha esse nome, já existia o que a gente chama de estudo de Deus. Está entendendo? Eles estudam os deuses deles. Exatamente. O cristianismo é uma religião, em relação a muitas outras, é nova. Por exemplo, hoje, um aluno mandou uma mensagem para mim, perguntando para mim sobre o inferno. Professor, eu estou aqui estudando e o rapaz acabou de falar aqui que o cristianismo ele foi influenciado por outras religiões. Foi. Por exemplo, o conceito de inferno não é algo novo. Não é o cristianismo que gerou isso. Esse conceito o conceito de inferno, ele surge durante, por exemplo, o período de exílio. Quando o judaísmo, na Babilônia, teve contato com o zoroastraísmo. E é daqui que ele vai pegar o conceito de
de inferno, que vai depois entrar dentro do cristianismo. Na onde que ele é mais revelado através de Jesus, né? Hã? Na onde que ele é mais revelado, explícito através de Jesus, que vem revelando ele e mostrando o seu poder, né? Então, muitas doutrinas do cristianismo não é própria. Por exemplo, a ideia, acabei de falar com vocês, Trindade. Trindade não é um conceito bíblico. É um conceito que foi construído a partir da filosofia grega. Até a nomenclatura não existe. Muito da construção até cristológica que você encontra nas teologias sistemáticas é mais filosófica do que bíblica. Termos. Por exemplo, a gente está falando aqui de Deus. Por exemplo, um termo que não existe na Bíblia para Deus é quando a gente se refere a Ele como só aqui um termo para falar para você. Por exemplo, pelo imar. Tinha uma palavrinha aqui que esse rapazinho aqui cita. Não fui encontrar, depois eu coloco aqui no papo. Então tem muitas construções que é mais filosófico do que bíblico. Por quê? Porque teologia, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, é uma construção. Ela busca pelo ser divino, ela é uma busca pelo transcendente, ela é uma busca por Deus, mas ela é humana. Por isso que ela é uma construção humana. Teologia não é sagrada. Teologia é uma construção que o homem faz. Que um dos elementos que se utiliza para construir a teologia é a Bíblia. É um dos. Não é o elemento principal. Não é o único elemento. Professor, quando você falou que ela é mais filosófica, você fala mais em relação ao novo do que o antigo? Porque uma das acusações, né, na teologia liberal foi que Paulo foi um sincretismo, né, com a filosofia grega. Então o senhor fala mais no novo ou mais filosófica também está no velho testamento? Então, a gente tem aqui o Antigo Testamento, a gente tem aqui o Novo Testamento. Meus amigos queridos, ambos as divisões da Bíblia foram influenciadas por elementos externos. Não se esqueça disso.
Elementos externos que influenciaram o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É porque quando usa o Paulo é acusado de sincretismo. É porque quando a gente fala de sincretismo, a gente já tem, quer dizer, já embutido na gente uma ideia negativa de sincretismo. Porque sincretismo é um mesclar de várias ideias que influenciou o apóstolo Paulo, que influenciou o autor aos Hebreus. Por quê? Porque tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles não caíram do céu. Deixa eu passar aqui, 66 livros, nada disso. Eles foram influenciados, tanto um quanto o outro, pela realidade histórica, pelo período histórico. Por isso que a gente tem que fazer o que a gente chama de exegese. O que é exegese? Ouvir o autor original. Então ele utilizou, vamos dizer assim, Foi influenciado. para poder fazer ponte. Meu amigo, foi influenciado. Muitas ideias judaicas, por exemplo, influenciou o apóstolo Paulo. E hoje, com o avanço da ciência do Novo Testamento, a gente consegue captar isso. Por quê, professor? Porque a teologia é uma construção humana. A teologia não é divina. Eu adoro quando o pessoal eu vejo o pessoal entrar em fight, não sei o que lá, eu sou dispensacionalista, eu sou anunciante, e às vezes fica bravo mesmo, meu amigo. O que eles estão discutindo é uma construção humana. Então a teologia é uma construção humana e é por isso que ela periodicamente precisa ser reatualizada. Está entendendo? Por exemplo, a galera discute muito essa questão, esse embate entre calvinismo e arminianismo. Essa discussão é uma discussão só dentro das igrejas. Por quê, professor? Porque essa é uma discussão do século XVI. Eu estou no século XXI. Essa discussão já não faz mais sentido. É uma discussão do século XVI. E não faz mais sentido. Por quê? Porque a teologia ela traz as digitais da precariedade do homem. Então, ela traz a imprecisão. A imprecisão. Por isso que ela precisa ser atualizada. Por isso que ele não foi muito claro quando o Ed René falou que a Bíblia precisava de ser atualizada, ele não foi muito claro. Mas se for um caso, se ele tivesse apontado para a teologia, ele estava correto. Por quê, professor? Porque a teologia precisa frequentemente ser reatualizada. Mas a Bíblia não. Teologia. Teologia é uma construção humana, é uma reflexão. Teologia, por ela ser humana, ela é uma reflexão. A Bíblia, no ambiente fundamentalista conservador, ela é imutável. Em outros ambientes já não é. Dentro do ambiente, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, dentro do ambiente conservador, tudo bem. Mas se você for para um outro ambiente,
diferente do conservador, a Bíblia não tem tanta essa importância. Até porque, não sei se vocês sabem, vou repetir, vou falar com vocês, essa questão de inerrância das Escrituras é algo recente. É uma doutrina recente. Ela surge definitivamente na década de 70, depois, década de 70 agora. Está entendendo? Então é algo mais recente. Então, no ambiente conservador, exatamente, a Bíblia ela vai ter todo um cuidado, toda uma lógica e tal. Ela é a palavra de Deus. Em outros ambientes não é assim. Por quê? Porque eles diferenciam Bíblia da palavra de Deus. Porque para eles, a palavra de Deus não é a Bíblia, é Cristo. Baseado lá em Hebreus, por exemplo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, separa a Bíblia, ela é apenas um testemunho. Que testemunha da palavra de Deus, que é Cristo. Está entendendo? Confundindo um pouco mais. Você está entendendo? O que eu quero deixar claro para vocês aqui é que o que a gente defende é uma das. Tem muitas outras interpretações. Tem muitas outras interpretações. Está entendendo? Então tem muitas outras interpretações. Daqui a pouco eu vou colocar ali uma pizza. Uma pizza. Vou colocar a pizza diante de uma pizza para vocês. Aqui, ó. Esse grupo aqui compreende a Bíblia de uma maneira. Este aqui compreende a Bíblia de uma outra maneira. Este aqui, o catolicismo ou o romanismo, compreende a Bíblia de outra maneira e os liberais de outra maneira. E tudo aqui a gente está falando de cristianismo. A teologia coach caiu no liberal? Hã? A teologia coach. Ela não entraria no. Porque ela também não pode ser considerada uma tentativa de mudar a teologia, né? Não sei. Enquadrar ela aqui, rapaz, vai ser difícil. Tá mais conceito mais liberal assim. Mas não é liberal propriamente dito. Tá? Então aqui, ó, a Bíblia, você pega a palavra Bíblia, os grupos aqui vão compreender a Bíblia de uma maneira diferente, por exemplo. Tá entendendo? Então, por isso que eu estou falando, a maneira que nós enxergamos as coisas é uma das opções dentro dessa pizza que a gente chama de cristianismo. Porque tem outros grupos que enxergam a Bíblia de uma maneira totalmente diferente da nossa. Professor, o senhor acha que o que também pode limitar a sua visão no entendimento, né, da teologia, das vastas teologias ali apresentadas, seria também a influência da tradição? Porque muitas tradições colocam a gente dentro de uma caixinha e é só aquilo ali só. E só aquele pensamento, é só aquela narrativa. Você não pode ler outras coisas, ouvir outras pessoas, e aí acaba que limita muito a visão. Então, que nem, por exemplo, o senhor está falando aí sobre um campo vasto de teologia, né? E a teologia, de modo geral, não a teologia a partir das escrituras, mas a teologia, grosso modo, aquelas que o senhor colocou, da Umbanda, o católico e tudo mais, ela, quando uma pessoa que vive num ambiente tradicional extremamente movido pela tradição, escuta o senhor falando que a teologia ela não é inerrante, ela é humana e por isso ela é pressuposto, ela é errante, a pessoa pode até fazer uma confusão
enfatizar que o senhor não está falando da inerrância bíblica, da infalibilidade das Escrituras, mas a teologia, essa reflexão, a grosso modo, no mundo inteiro, em todas as tradições, em todas as religiões, em todos os contextos, essa reflexão. Porque quando a gente fala de teologia, a gente está falando de algum tipo de reflexão que surge na Bíblia. Em certo sentido, essas duas coisas aqui são diferentes: Bíblia e teologia. Porque normalmente, no ambiente conservador, a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante. Bom, teologia é palavra humana. Por quê? Porque há um ponto de partida de reflexão a partir da Bíblia. A Bíblia, ela é inerrante. Teologia não é inerrante. Por quê? Porque a teologia é um produto do pensamento humano. Pode estar certo, pode estar errado. Tá entendendo? Isso aí. Pode estar certo. A palavrinha certa é a aproximação. Imagina aqui, ó. Imagina um alvo. Qual é o ponto que vale mais o dado? É o centro. Aí, por exemplo, você está longe, você joga aqui. Está longe, meu. Você joga aqui. Está longe. Teologia é um trabalho de aproximação. Você está entendendo? Quanto mais a Bíblia for estudada de uma maneira séria, de uma maneira equilibrada, a possibilidade da minha teologia estar sendo corretamente construída é muito maior. As minhas aproximações vão me levar para o centro do dado. Está entendendo? Para o centro do dado. Quanto mais próximo lá, melhor. Ô, professor. Por quê? Porque a teologia é palavra humana. A Bíblia é palavra de Deus. E entre isso aqui e a palavra humana, entre a palavra de Deus e a palavra humana, tem um buraco intransponível. Por isso que o teólogo, ele tem que ter um coração humilde. Coração humilde, sem arrogância. Vai falar. Assim, agora tem coisas assim, na construção da teologia cristã, na teologia bíblica, né? Vamos dizer assim, que fica um pouco mais clara, né? Você pega um tema tipo a doutrina da queda, vamos colocar sobre doutrinas, né? Você vai falar sobre a doutrina da queda. Aí você estudando a Bíblia, você consegue chegar numa coisa assim mais exata, né? Você vai falar de Adão lá, entrou o pecado, coisa e tal, isso, aquilo. Você vai construir em cima disso aí. Vamos pegar o Gênesis dessa construção ali, que é a doutrina da queda, vai pegar lá no Gênesis, lá, a queda de Adão. Então, não fica um pouco mais claro certos assuntos para se construir? Fica mais certo eu falar que eu vou falar que existiu uma queda. Não os detalhes sistematizado. Não, eu falo assim. Os detalhes podem ter resultados diferentes. Por exemplo, você pega lá todo o texto que fala sobre a queda lá no Gênesis 3. Está lá. Uma coisa é só para ilustrar aqui. Eu posso acreditar, de fato, aconteceu uma queda em
Gênesis 3, ok. Mas os detalhes pode diferenciar. Esses detalhes. Às vezes, até pela capacidade intelectual. Por exemplo, uma coisa é eu ter o conhecer bem a exegese do Antigo Testamento e o hebraico. Outra coisa é eu não. Você está entendendo? Pode diferenciar. Mas, no geral, a queda está lá no texto bíblico. As conclusões, os detalhes, pode ser diferente. Então, porque se você pegar o Gênesis lá e ligar ele com o Novo Testamento, o Novo Testamento acaba, principalmente Paulo. Paulo, ele mostra melhor, assim, na lupa de Paulo, ele esclarece melhor a queda. Você pegar o que Paulo vai escrever, aí você faz ali uma ligação com o Gênesis, pode ser que você tiver só com o Velho Testamento em mãos. Você pega o Gênesis lá e Adão caiu, coisa e tal, você não consegue ter a clareza que você tem recorrendo ao Novo Testamento. Você pega as epístolas paulinas, você pega até mesmo o autor de Hebreus, e aí você vai ligando o Gênesis, você consegue ter mais clareza. Agora, se você tiver só Gênesis 3 na mão, Gênesis 3, aí vai dar mais possibilidade para interpretação de erros humanos, achismo. Agora, se você ligar com as epístolas paulinas e o Novo Testamento em mãos, você consegue ter mais exatidão no assunto, tratando de doutrina da queda. A gente chama isso de hermenêutica. Vamos tomar café, gente. Hermenêutica canônica. Hermenêutica canônica. Se a gente chama de hermenêutica canônica, os livros conversam entre si. Vamos tomar café?